Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Bem-vindos ao canal Razão da Nossa Fé. Meu nome é Fausto Araújo. Bom, o nosso tema de hoje nós vamos falar sobre a doutrina da reencarnação. Porque nós, cristãos, não cremos na doutrina da reencarnação, tá? Eu adianto porque ela é uma doutrina incompatível, tá? Não se coaduna com as escrituras sagradas. Em outra palavra, ou você crê na doutrina da reencarnação, ou você crê em Jesus Cristo e nas escrituras sagradas. As duas coisas juntos não dá certo, porque elas se confrontam entre si. Tá? Vamos usar algumas evidências. Você que quiser anotar aí, você anota, para o vídeo, pega lá sua caneta, lá um pedaço de papel, e você depois confere o que eu vou estar falando junto à sua Bíblia em um outro momento. Tá? Vamos lá. Primeira coisa. Não existe a palavra reencarnação nem no Novo nem no Antigo Testamento. Você não encontra menção da palavra reencarnação em ambos os testamentos, ok? E nem da ideia, mas tudo bem. Seguindo, nós encontramos 48 vezes a palavra ressurreição na Bíblia, toda, tá? 48 vezes nós encontramos a palavra ressurreição. E 43 vezes a palavra ressuscitou. Tá? Mas nenhuma vez você encontra a menção de reencarnação. Tá? A ideia também não é compatível. Às vezes não tem a palavra, mas a ideia está lá. Mas também não tem. Tá? Eu vou te dar alguns trechos bíblicos que você vai ver que naquela época a ideia não era de reencarnação, mas de ressurreição. Mateus, livro de Mateus, no Novo Testamento, primeiro livro, capítulo 14, verso 1, diz assim: Naquele tempo viu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isto essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e o tinha manietado, e encarcerado no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe. Ou seja, Herodes havia mandado matar João, decapitar João, e agora ele não fala de reencarnação, ele fala de ressurreição, tá? Ali ele está se referindo ao próprio Senhor Jesus. Ele falou assim, é João que ressuscitou? Ele fala assim, não, é Jesus, ok? Então a ideia de Herodes não era que João Batista pudesse ter reencarnado e tudo mais, era de ressurreição. Então a ideia é essa. Eu vou ler outro texto das Escrituras, Mateus capítulo 27, versículo 62 em diante. Diz assim: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê acaso que os seus discípulos vão à noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. Então, quer dizer, ali eles acreditavam, de uma certa maneira, sim, ali a gente já está falando de Pilatos e os seus criados, eles acreditavam na ideia da ressurreição mais uma vez, ok? Eu vou ler Lucas agora, o Evangelho de Lucas, o 3º Evangelho, capítulo 9, verso 18, onde diz assim: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhe, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Isso é o Senhor Jesus Cristo falando. Quem diz a multidão que eu sou? Respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outro um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse: E vós, quem dizes que eu sou? Respondeu Pedro e disse: o Cristo de Deus. Então a ideia ali, irmãos, é de ressurreição. Diz assim: e outros que um dos antigos profetas que reencarnou? Não, que ressuscitou. Então, por esses, você vê que a ideia que permeia o Novo Testamento não é de reencarnação, mas de ressurreição. Tá? Vamos lá, algumas outras bases. A ressurreição e a reencarnação são incompatíveis, não se conciliam, como eu já disse. Por quê? Eu vou ler para vocês Hebreus 9, 27, diz assim: E aos homens está ordenado morrer uma vez,
e depois disso o juízo. Ou seja, depois que a pessoa vem a morrer, segue-se o quê? Segue-se o juízo. Eu fiz um vídeo falando da ideia do estado intermediário dos mortos. Tá lá na nossa playlist, você dá uma olhadinha lá, que explica sobre a questão do estado intermediário dos mortos, tá bom? E você vai ver mais sobre essa questão. Então, depois da morte, nós temos o juízo. Eu vou estar lendo também, irmãos, Daniel 12, verso 1. Diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem, tá? Eu já expliquei essa questão também de dormir ou não no outro vídeo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, mesmo no Antigo Testamento, nos antigos profetas, a ideia aqui, ó, você pode ver Daniel 12, verso 2, é de ressurreição. Ele acreditava que as pessoas estavam aguardando a ressurreição. Ok? Antes que algumas pessoas falassem, você está falando aí, você não leu. Não, a gente leu aqui, ó, tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá para você ver aí. O Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui, ó. Também, ó. O Livro dos Espíritos, tá? Segundo a doutrina da reencarnação, é um meio de purificação e aperfeiçoamento. A questão da reencarnação, a pessoa a cada reencarnação ela vai se purificando, ela vai se aperfeiçoando, tá? E por que ela é incompatível? Mais uma vez, a Bíblia diz assim, 1 João, não é o Evangelho, é epístola, mais lá no final da Bíblia. Diz assim, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então a purificação para nós cristãos não acontece através da reencarnação, ela acontece através da fé no Senhor Jesus Cristo, certo? No seu sacrifício, que o seu sacrifício, seu sangue foi derramado para a remissão dos pecados, ok? Ele que nos purifica de todo pecado. Tito, capítulo 2, verso 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade e purificar a si mesmo um povo especial, zeloso de boas obras. Ou seja, a nossa remissão, a nossa salvação, o nosso resgate se dá através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da sua obra na cruz do Calvário, tá? Ela diz assim: e temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, nós somos purificados, nós somos perdoados através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui são evidências que quando você compara a doutrina espírita, tá, de Allan Kardec, com as escrituras sagradas, elas são incompatíveis. Ou eu creio no sangue de Jesus Cristo que me purifica de todo pecado, que vem me remir, isso acontece pela fé, ou eu acredito na doutrina da reencarnação. Quando você examina, isso é um perigo, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, não haverá uma segunda oportunidade. Porque está escrito em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então tem pessoas que acham que haverá uma segunda oportunidade. A nossa crença, segundo as escrituras sagradas, não há uma segunda oportunidade. O que tiver de ser feito tem que ser feito nessa vida. E depois disso, aguarde-se o juízo. Ou para o descanso, né? Estar na presença de Deus, como diz aqui a palavra de Deus, e muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Está lá em Daniel 12, verso 2. Nós já lemos, tá? E eu vou trazer a última declaração do Senhor Jesus Cristo que diz assim. João 11, verso 25. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus ele não fala, eu sou a reencarnação. Ele fala assim, eu sou a ressurreição. Lembrando, irmãos, que eu quero deixar claro aqui, que é totalmente incompatível. Ou você crê
na doutrina da reencarnação ou você crê na doutrina da ressurreição de Jesus. E que é o Jesus que opera a nossa santificação, a nossa remissão, o nosso perdão de pecados. Ok? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai estar respondendo. Deus te abençoe, te dê graça, discernimento em nome de Jesus e até o próximo vídeo.